Sejam bem-vindos para o primeiro episódio do Pod 68, a voz dos alunos, comigo, Raíssa Cassiano, a vice-presidente, e... com Nemias Fernando, presidente do Grêmio Estudantil do IFC, e o nosso convidado de hoje é o professor queridíssimo da escola. Todos os alunos o seguem durante os intervalos. Quando não é confundido com um aluno. É verdade, com sua mochilinha. Hernandes Aschenberger. Boa tarde, bom dia para todo mundo que está nos vendo, está nos escutando. Muitíssimo obrigado pelo convite. É uma imensa honra, falo de maneira não protocolar, estar aqui com vocês. A gente que agradece. Hernandes, primeiro a gente vai pedir para que você se apresente, diga o seu Lattes, o número, o link. Brincadeira, mas diga aí um pouco da sua carreira acadêmica e da sua vida. Então, o meu nome é Hernandes Vivan Aschenberger, eu sou professor de filosofia. Esse ano faz 10 anos que eu trabalho como professor. Comecei em 2013 na escola Paulo Medeiros, que é uma escola na Ademar Garcia, em Joinville, na periferia de Joinville, muito próximo de onde eu sempre morei. Aliás, minha mãe também, educadora, ela se aposentou no Paulo Medeiros, e daí, depois que eu concluí a faculdade, ainda estava no mestrado, fiz um concurso e comecei a trabalhar lá. Logo na sequência, eu fiz um concurso para o IFC, dei aula em Luzerna, né, no IFC de Luzerna, depois dei aula no IFC de São Bento do Sul, e agora, finalmente, em São Francisco. Bom, minha formação é em filosofia, me formei na Universidade Federal do Paraná, mestrado, doutorado lá. E eu diria que, assim, do ponto de vista mais profissional, é basicamente isso. Acho que tem mais. Então, Hernandes, a gente chamou aqui para falar um pouco do tema, que é o movimento do passe livre. A gente sabe que você tem uma história envolvendo isso. Então, se você puder um pouco dizer sobre a sua experiência dentro do movimento, sua experiência política. Não, beleza. Muito obrigado, Maria. Então... assim, né, eu contextualizando um pouco, né, eu sei que o Grêmio, eu entendo que tá justamente ligado à mobilização política dos estudantes e tudo mais, então, né, vou contar um pouco aqui biograficamente como se deu o meu processo de politização, por assim dizer. Era o longínquo ano de 2003, muitos dessa sala não estavam sequer planejados. E houve um aumento da tarifa de ônibus em Joinville, e eu era secundarista como vocês, estava no segundo ano do ensino médio, eu estudava na escola Celso Ramos, uma escola pública estadual, sempre estudei em escola pública, e houve, assim, manifestações extremamente expressivas, sobretudo para a realidade joinvilense, né? Na ocasião, foi uma semana de manifestações, reuniram... assim, difícil dizer, mas diria assim, de 3 a 5 mil pessoas nas ruas de Joinville. Isso foi organizado pelos alunos da sua escola? Isso teve a participação dos alunos da escola, muito embora foi um processo organizado aparentemente, eu teria que pesquisar melhor, de memória, mas assim, muito pelos sindicatos. E também, na ocasião, havia um vereador importante na cidade, o vereador Adilson Mariano, que também cumpriu um papel importante. Também havia um outro pano de fundo, que até falaria depois, mas já aproveito, que existia um negócio chamado Cipla, em Joinville, que era uma fábrica ocupada pelos trabalhadores, né? Isso foi muito importante na história das mobilizações políticas da cidade, então eles também estavam muito presentes, né? Só para explicar para quem está escutando, ali no governo Fernando Henrique, com, assim, eu diria, né, com um aprofundamento do neoliberalismo no país, né, com a liberalização da economia, com a desregulação do Estado, houve uma espécie de quebradeira das empresas, e uma das empresas que quebrou foi essa empresa de plástico em Joinville, chamada Cipla, uma empresa com cerca de 1.000, um pouco mais de 1.000 funcionários, algo nessa linha, posso estar sendo um tanto impreciso, e para ela não quebrar, ela foi ocupada pelos trabalhadores, né, ou seja, os patrões foram literalmente embora, mais ou menos fugidos, e os próprios trabalhadores passaram a fazer a gestão da empresa. E isso eu estou falando isso por quê? Porque isso introduziu meio que uma nova dinâmica na política da cidade, né? Então, talvez um aumento de tarifa que poderia acontecer e passar em branco
por outro lado, já tinha uma resistência mais ou menos organizada, de pessoas mais ou menos discutindo politicamente, então houve esse processo. Bom, então houveram essas manifestações em 2003, o que é muito normal, elas não foram exitosas, né? Elas não conseguiram o objetivo que elas se propunham, que era a diminuição da tarifa de ônibus. Contudo, elas ajudaram a criar essa massa crítica, né? Eu diria, essas pessoas que já estavam discutindo e pensando alternativas para o transporte coletivo. E na sequência passou a existir cada vez mais um movimento organizado e que passou a se construir propriamente em 2005 em Joinville, inspirado pela experiência de Florianópolis. Porque em Florianópolis, no ano de 2004 e 2005, houve um evento chamado, talvez pouco lembrado hoje, mas se vocês procurarem, tem alguns documentários na internet, chamado Revolta da Catraca. Durante 2 anos seguidos, houveram manifestações, difícil dizer outra palavra, gigantescas em Florianópolis, que, após aumentos de tarifa, conseguiram fazer esses aumentos de tarifa serem revertidos. Em 2004, também no final de 2004, o movimento Passe Livre da cidade de Florianópolis conseguiu a aprovação da lei do passe livre, né? Ou seja, os estudantes não pagariam mais a tarifa em Florianópolis. Lá já existia o meio passe, né? Mas eles conseguiram aprovar o passe livre. A lei acabou não sendo implementada, mas isso é uma outra história. Mas eles chegaram a aprovar na Câmara de Vereadores. Enfim, tem bastante documentação, tem vídeo a respeito, é até engraçado, assim. Eles cercam uma Câmara de Vereadores, não deixam os vereadores saírem, os vereadores saem pelas portas dos fundos. Enfim, é uma coisa muito curiosa. Ficam né? igual ratos, né? Ali numa encruzilhada. Filosoficamente, eles ficam sujeitos à soberania popular, né? Como diria talvez o Rousseau. Mas é isso. E 2004 e 2005 isso acontece, e 2005 tem uma plenária nacional em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial, onde se constitui o movimento Passe Livre em todo o país, ou em boa parte do país, né? E também se constitui em Joinville, algumas pessoas, entre elas eu também, ajudamos a formar esse movimento na cidade. E foi um movimento que existiu durante muito tempo e discutiu a questão do transporte coletivo, buscou reunir dados, buscou fazer manifestações, buscou dialogar com a população, debatendo, assim, eu diria 2 ou 3 frentes. De início, o movimento Passe Livre luta contra o aumento de tarifa, né, porque entende que as contas simplesmente não fecham, né? E pelo passe livre estudantil. Porém, a ideia do passe livre estudantil ela vai sendo progressivamente alterada até virar a proposta de tarifa zero, que eu posso explicar um pouco melhor depois, mas enfim, a ideia é de que o transporte coletivo se torne finalmente um serviço inteiramente público, tal como é a educação pública, tal como é o SUS, né? E há uma série de justificativas para isso que a gente poderia conversar depois. Então, não querendo te interromper. Por favor, interrompam, por favor. Existe uma diferença, então, entre o conceito do passe livre e da tarifa zero? O passe livre, ele está associado muito à ideia de que estudantes não deveriam pagar. Sim. Por quê? É um movimento propriamente estudantil, né? É um movimento, se entende um movimento propriamente estudantil, e o direito à educação, para ser realmente efetivado, precisa garantir o direito à locomoção das pessoas até a escola. Sim. Ponto. Só que, à medida que o movimento foi estudando as alternativas de transporte, por aí vai, ocorreu um negócio muito curioso, né? Uma pessoa, eu acho, muito inspiradora, que ainda está viva, acredito que por volta dos seus 80 anos, que é Luísa Erundina, que foi prefeita da cidade de São Paulo, de 89 a 92, salvo engano. Ela, junto com seus secretários, instituíram um programa, tentaram instituir a tarifa zero em toda São Paulo, toda a cidade de São Paulo. Foi barrado na Câmara, mas eles implementaram a tarifa zero num bairro de São Paulo chamado Cidade Tiradentes. Ou seja, ônibus totalmente de graça. Mas lembrando, gente, todos os cidadãos. Desse bairro. Assim, mas poxa vida, o que é um bairro, né, gente? Gente, São Paulo, o bairro de Cidade Tiradentes, na ocasião tinha 200 mil pessoas. São Francisco 4 vezes. O importante disso tudo é que, por exemplo, a Cipla é uma exemplificação de que os trabalhadores podem tomar as fábricas, a cidade de Tiradentes é um exemplo de que os estudantes podem não pagar a passagem. Então, esses exemplos, por mais que pequenos, eles demonstram a possibilidade de, né? A efetividade do processo.
Eu acho uma observação muito correta essa, Raíssa, porque assim, eu acho que tem um negócio chamado, né, sei lá, se você não tem perspectiva histórica, tudo é difícil, tudo é impossível, tudo não dá, tudo é uma lei impedido. Ponto. Quando você tem alguma perspectiva histórica, você nota que muita coisa já ocorreu, seja no Brasil, seja numa cidadezinha ali, seja em outro país, você às vezes simplesmente desconhece. Então você não fica tão sujeito à burocracia, à letra da lei, etc e tal. Você é capaz, digamos assim, de ativar sua imaginação política, sua imaginação utópica, no melhor sentido da palavra, né? Que alguma coisa que saia da nossa pasmaceira, da nossa mesmice. Então o Movimento Passe Livre estudou essas experiências e entendeu o seguinte: o transporte, ele é um direito central para as cidades, porque ele é um direito que a gente chamava na ocasião, né? O Movimento Passe Livre, em princípio, não existe mais, posso falar sobre isso depois, mas ele é um direito transversal. O que significa dizer que ele é um direito transversal? Para você ter o direito à saúde, Raíssa, você precisa ir até o posto de saúde ou até o hospital. Você precisa de transporte. Neemias, para você estudar, você precisa de transporte. Então, para você efetivar o seu direito à educação, você precisa de transporte. Maria Cecília, para desfrutar de um parque, para desfrutar da praia, ela precisa chegar até lá. Então, ela precisa de transporte. Então, o transporte, ele é um direito, digamos assim, elementar para o acesso aos outros direitos. E ele é o elemento básico daquilo que muitos urbanistas chamam, vou citar um que eu acho interessante, na verdade um geógrafo chamado David Harvey, geógrafo inglês, que é a ideia de direito à cidade. A cidade existe, nós construímos a cidade, mas, via de regra, nós não temos acesso àquilo que nós mesmos, trabalhadores, construímos. E um transporte coletivo, efetivamente, gratuito, zero, permitiria isso. Ok, eu sei que muita gente pode estar nos escutando, revirando os olhos, provavelmente é o que eu faria. Desculpa te interromper, mas assim, não só dá direito da cidade, como faz com que a lei garantida na Constituição seja válida, que é o direito de todo ser humano de ir e vir, né? Então, o transporte público, ele garante esse direito nosso, essa lei já escrita e o direito Você tem toda a razão. E, aliás, o direito de ir e vir e o direito social, que está no artigo 6º da Constituição, no artigo 6º tem os direitos sociais, né? Direito à educação, à moradia. E, aliás, por iniciativa da Luísa Erundina, o artigo 6º teve uma nova redação que também diz que o transporte é um direito tal como moradia, educação e saúde. Sim, é uma emenda constitucional que ela fez, né? Mas então, assim, tudo bem, legal, boas ideias. Mas isso é absolutamente impossível. Ponto. Não há dinheiro, não dá. Então, é justamente esse tipo de falácia, esse tipo de raciocínio conformista, tolo, perdão da palavra, imbecil, que o Movimento Passe Livre sempre tentou desmistificar e sempre propôs, junto com a ideia, mecanismos e meios reais, factíveis de financiamento. É curioso, mas assim, a primeira coisa que tem que ser dita é o transporte individual, o transporte por carro, ele é caro. Ele é caro sob muitos aspectos. Primeiro, ele é caro do ponto de vista social, né? Por quê? Porque muito carro significa cada vez maior abertura de ruas, cada vez mais espaço sendo consumido para o carro. Assim, eu acho muito curioso, se vocês forem ver aquelas fotos, eu vou falar dos Estados Unidos porque talvez seja a sociedade mais viciada em carro, né? Uma sociedade profundamente individualista que entende que os... Como é que é o nome? Uma carteira de motorista, você faz tudo. Então, prova que você tem uma máquina que anda e uma identidade. Existe uma cultura, tem acesso né, a tudo. uma tradição. Uma tradição até dos mais jovens, inclusive do sucesso pessoal, tá ligado ao carro e por aí vai. Você olha as pistas de Los Angeles, tem 17 pistas. Todas estão ocupadas pelo carro. Porque o carro, ele come todo o espaço das cidades. Essa é a natureza do carro. Não tem como abrir as ruas para existir carro. Já o transporte público, ele consegue racionalizar profundamente essa cultura egoísta, não tem outra palavra, capitalista, né? De entender que a gente deve acessar as coisas de maneira individual, sim, porém há outros meios, há meios sociais de acessar as coisas. Então, primeira coisa. Segunda coisa, o carro, ele é caro,
tô falando do carro, mas o transporte individual, vou falar da moto em específico, ele é muito caro para a saúde. Eu vou mencionar um dado de 2013, 60% dos atendimentos do pronto atendimento de São José, o principal hospital de Joinville, são de vitimados por acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. E atenção, um acidente de motocicleta, você não caiu, levantou, continuou, passou um curativo. Não, são acidentes caros do ponto de vista da previdência social. São pessoas que talvez não possam trabalhar 6 meses, 1 ano, talvez nunca mais possam trabalhar, sejam obrigadas a viver a partir do auxílio estatal, que, aliás, é totalmente justo, não é essa a questão, mas, assim, é ruim para a autoestima dela, é ruim para a sociedade, etc. e tal, né? E também o carro é péssimo. Isso, nesse ponto, eu acho que a Europa está muito mais avançada. Ele é péssimo para o meio ambiente. Não tem como você manter uma sociedade saudável com todo mundo tendo carro, né? Beleza. Então, assim, são coisas que a introdução de transporte público massivo já permitiria economizar. Mas, ok, isso não é tudo. Sim. Em São Paulo, por exemplo, o plano era fazer o financiamento do transporte público a partir do IPTU progressivo. O que é o IPTU progressivo? Né? Que você pague mais IPTU se o terreno da sua casa não está edificado ou a partir do tamanho do terreno da sua casa. Ou seja, se você só tem uma casinha simples, de alvenaria, de madeira, seja lá o que for, você paga um IPTU X. Se você não tem nada edificado, você vai pagar um IPTU maior. E a partir desse dinheiro, seria uma das fontes, se constituiria um fundo de transporte a fim de financiar o transporte coletivo. Mas, professor, né? Mas, professor... Mas é justo isso? A questão é justo isso? Por quê? Essa pergunta em aula. Já fez o jovem Neemias, Primeranista. Camarada, já fez essa pergunta. O ainda não camarada, na ocasião Neemias. Porque imaginem, assim, é um argumento que eu precisaria de um mapa para discutir com vocês, né? Mas enfim, vou explicar aqui de maneira meio tosca, mas é assim, a cidade, o jeito que ela se expande, ela tem um centro e tem uma periferia. Sim. Só que entre o centro e a periferia tem uma série de espaços vazios que ficam esperando a maior valorização desses espaços, desses terrenos para serem vendidos. E eles são vendidos quando? Quando, por exemplo, passa um asfalto. Uma rua sem asfalto é menos valiosa que uma rua com asfalto. Então, essa é uma questão. Então, esses terrenos que ficam parados e que acabam incentivando, que acabam, digamos assim, levando a maior periferização da cidade, é aquilo que a gente chama de especulação imobiliária. E o IPTU progressivo é um mecanismo de combate à especulação imobiliária. Ah, mas isso não é, sei lá, autoritário, antipropriedade, alguma coisa desse gênero? Assim, eu só diria o seguinte, o Brasil tem uma lei chamada Estatuto das Cidades, lei aprovada em 2001, que diz claramente que o IPTU progressivo é legal, é factível. Poucas cidades o aplicam. Porque, bom, aí tem uma série de interesses que é difícil debater aqui. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, não se trata de utopia, agora no mau sentido da palavra. Assim, é algo plausível, é algo factível, é algo benéfico. E essa era a proposta que o movimento Passe Livre, na ocasião, tinha. Né? Mas era isso. Pode falar. Posso falar? Eu acho que durante esse período, que de 2003 a 2006, aqui nós estamos, né, nesse momento da conversa, eu acho. Eu já expandi, na minha cabeça, eu já estou em 2013 quase. Ah, entendi. Não, mas... O movimento Passe Livre, ele começa em 2005 e ele se estende ali meados de 2013, com as manifestações se expandindo do centro, né, de São Paulo, vamos colocar como centro do Brasil, para outras regiões. E o movimento ele vai criando notoriedade em todo o Brasil. Acho que ontem eu revi a entrevista dos representantes do movimento do Passe Livre no Roda Viva. Que antes era um programa cultural, era um programa que se pretendia um nível de fortalecimento, embates, mas hoje virou uma plataforma do PMDB para conseguir qualquer coisa. Os camaradas aqui riram, mas é isso. E é muito interessante ali o pessoal comentando e falando a falta de perspectiva de parar uma manifestação. Porque sempre
quando a gente começa uma manifestação, perguntam, e quando que para? Para quando a gente conseguir o que quiser. Não, mas e se não conseguir? Daí não para. Essa questão de, mas não para nunca, vocês não têm um fim, é uma coisa muito juvenil às vezes, né? Parece muito jovem. Daí a gente vê revoluções sendo construídas nessa perspectiva de a gente não para até conseguir o que a gente quer. A gente vai continuar aqui, do jeito que for, do modo que for, e a violência policial, enquanto isso vai acontecendo, vai atacando, vai matando. No programa em si, tinha até uma jornalista que estava com o olho roxo, justamente porque tinha tomado uma bala de borracha de um dos policiais ali. Então, a PM é sempre muito truculenta, muito violenta. O então governador do estado é o atual vice-presidente, o Geraldo Alckmin, que é largamente criticado ali pelos manifestantes no programa por ser extremamente violento, por ter uma polícia das mais violentas da história de São Paulo. E então o movimento é um movimento que se posiciona ali enquanto a gente não vai parar, a gente vai estar aqui até quando for necessário, e quando for necessário é quando a gente conseguir, enquanto a gente não conseguir, né? Então, como que você vê essa perspectiva aí da política sempre esperar quando a gente vai parar e não pensar em quando que vocês vão conseguir? Não, eu acho uma colocação muito justa. E eu diria o seguinte, essa era uma grande diferença do movimento Passe Livre em relação a outros movimentos sociais que sempre, assim, eu me lembro muito da nossa prática e tal, que era o seguinte, normalmente as práticas dos... assim, eu vou falar uma terminologia que eu não acho tão boa, mas digamos assim, dos movimentos mais convencionais era assim, chegamos na frente da prefeitura, pedimos para falar com o prefeito, sentamos, ele nos dá uma promessa, a gente explica para as pessoas que foram lá qual é a promessa e desmobiliza o movimento. Frequentemente, o movimento Passe Livre trabalhava sequer com a ideia de representação. O movimento Passe Livre sempre trabalhou com uma ideia de democracia direta, radical, no sentido radical, quase no sentido grego, antigo, que é assim, cada um se representa. Não tem, a gente não elege ninguém, não tem isso. A gente está lá e faz as coisas. Apartidário. Apartidário. Esse, aliás, era uma das... O movimento Passe Livre tinha alguns princípios, e um dos princípios dele era um movimento autônomo, independente, apartidário, mas não antipartidário. O que significava dizer que não havia nenhuma... Aceito o apoio, mas não apoio. Exatamente. E não representa nenhum tipo de partido. Eu entendo que isso era uma das forças do próprio movimento, porque você mencionou o governador, né, Raíssa? Mas, assim, vale lembrar também que, na ocasião, quem era o prefeito de São Paulo? Né? Haddad. Era o ministro Haddad, né? E que, pro movimento Passe Livre, isso foi uma constante na história do movimento. Não importava se você era de um partido identificado à direita, de um partido identificado à esquerda. O que importava era qual é a sua posição em relação à tarifa de ônibus, à política de transporte. Então, nesse ponto que você falou, a perspectiva do movimento era vamos continuar nas ruas até abaixar os 20 centavos. Ponto. E daí teve toda aquela violência policial. O caso da jornalista que você mencionou foi muito, muito emblemático na época, né? Extremamente, assim. Porque basicamente tem o vídeo dela tomando a bala de borracha no olho. E isso, aliás, foi algo muito importante porque até então os jornais criminalizavam, né, o movimento como um movimento, baderneiro, violento, etc. Eu e tal. cheguei a ler em acho que era uma matéria, pesquisar sobre, terrorista, a palavra terrorista. Então, utilizava esse tipo de palavra de maneira totalmente indiscriminada, etc. Tentar e tal. nos criminalizar, a gente já está preparado, inclusive qualquer um que se pretenda fazer manifestação ou ter um posicionamento político está preparado para terrorista, baderneiro. Disso para pior. E daí, quando os próprios repórteres da Folha de São Paulo passaram a ser atingidos por uma ação completamente deslocada, hipertruculenta da polícia, houve meio que uma mudança de chave dos jornais e eles, por exemplo, tem 2 pessoas lá do movimento no Roda Viva. Foi uma grande coisa, o movimento ganhou muita importância. E esse movimento espalhou muito pela cidade de Joinville, pelo país inteiro e também na cidade de Joinville. Eu até enviei um texto para o Neemias, um texto que eu escrevi há algum tempo atrás, onde eu tento mostrar que no ano de 2013 houve 2 reduções de passagem em Joinville.
houve duas reduções. A passagem, ela é reduzida uma no início do ano, que é um processo, mas ela é reduzida, tipo, no dia 20 de julho, por aí, pelo prefeito da cidade, antes de iniciar as manifestações, porque ele viu o que estava ocorrendo no país inteiro e ele tem uma espécie de redução de tarifa preventiva. Ou seja, para ver o poder, assim, de medo, né? Assim, eu entendo que as classes dominantes, de maneira geral, elas trabalham se ou quando são pressionadas. Acho que essa é um pouco do jogo. E houve essas movimentações em 2013, em Joinville, em todo o país. Elas foram muito desiguais, tá? Porque aí a gente entra num problema que tem que chamar os nossos professores de história para discutirem, porque algumas pessoas, essa não é a minha opinião, elas entendem que 2013 é um marco de ascensão da extrema-direita no país. Essa não é a minha visão. Eu acho que é um movimento mais complexo do que esse, porque ele começa pelo movimento passe livre, ele começa em torno do aumento da tarifa, ao mesmo tempo ele se transforma de fato em outra coisa. Mas há quem tente deslegitimar o movimento colocando como se fosse uma só coisa, né? Aliás, talvez o movimento É que começa no MPL e termina agora no MBL, né? Então, que é quase é quase um nome paródia, né? Em relação ao MPL. De fato, surge nessa época, até chega um momento onde as ruas permanecem mobilizadas e o movimento Passe Livre de São Paulo, ele propõe a saída das ruas. Quando ele nota que passa a haver uma agressão, seja por meio de palavras, seja até física, a pessoas ligadas a partidos políticos. Porque eles falam assim, cara, tem pessoas, por exemplo, do PSOL, do PT, do PCO, de partidos lá quaisquer, que estão sofrendo agressão. O movimento fala, atingimos nossa meta, porque a tarifa foi revogada, então não defendemos mais as pessoas estarem nas ruas. Algumas continuaram nessa perspectiva, já começando a falar da questão da Dilma, etc, etc. Mas enfim, é outro processo. Quanto ao movimento Passe Livre, eu diria que foi assim um pouco o auge dele na época. Sim. Mas aí, isso eu acho uma coisa interessante e volta um pouco àquilo que eu mencionava de perspectiva histórica. Porque assim, é uma coisa que eu sempre pensei é o seguinte, né? Comparando as ligas camponesas, que foi um movimento camponês ali da década de 50 e 60, que discutia reforma agrária, e eu penso no MST. Porque assim, as ligas camponesas, elas são desarticuladas pelo golpe militar ali em 64, e o MST passa a existir a partir da década de 80. Tem um hiato de basicamente 20 anos nisso daí. Eu estou fazendo uma comparação um pouco forçada, mas eu quero dizer o seguinte, de 2013 para 2023 tem um hiato, muita coisa muda, mas hoje nós vemos uma coisa insólita, maluca, curiosa, que é muitas cidades do país estão aplicando a tarifa zero. Muitas. Garopaba é um exemplo bem próximo aqui. Balneário Camboriú tá aplicando. A Dubai brasileira. Assim, e tem uma reportagem muito, muito boa que eu realmente recomendo na BBC, onde fala 67 cidades brasileiras estão instituindo a tarifa zero e fala das diferentes cidades que estão instituindo, diferentes modelos de instituição da tarifa zero, às vezes tirando dinheiro daqui, às vezes fazendo de lá. Enfim, diferentes modos, diferentes maneiras, mas está se cada vez mais reconhecendo que o transporte privado, isto é, o transporte coletivo privado, ele fracassou. O transporte coletivo que se organiza por meio de tarifa, ele é péssimo. Ele oferece má qualidade, ele oferece poucos horários, ele não consegue se autofinanciar, frequentemente reclama subsídios ao governo e por aí vai. Então, o governo, alguns governos pelo menos, estão entendendo que é necessário que haja um transporte público, totalmente público, e isso vai ser bom para todo mundo. É o momento que começam a submergir as contradições e os limites, né? As limitações, eu acho, do transporte público-privado. Eu queria te fazer uma pergunta. Foram muitos anos, né, no movimento Passe Livre Joinville, em que você esteve dedicado nessas pautas. Eu queria te perguntar sobre, que eu acho que é o que vem à cabeça de muita gente, foi uma das perguntas que eu te fiz também quando a gente comentou a primeira vez, sobre resultados. Quais foram os êxitos, quais foram os fracassos e como a gente poderia enxergar isso de maneira não pessimista, mas otimista sobre essa visão? Justo. Assim,
é curioso, né? Porque assim, na época, com as manifestações propriamente ditas, excetuando 2013, e ainda 2013 eu teria que fazer algumas ressalvas, mas enfim, não vou fazer aqui agora. Mas assim, a gente sempre sentiu um movimento que não estava alcançando os seus objetivos, exceto num. É que assim, você precisa dividir um pouco os seus objetivos, que é tipo assim, alcançamos a diminuição da tarifa? Não. Aumentamos a discussão e a consciência social em torno do problema do transporte coletivo? Sim. Esse é o ponto. Eu sei que é muito mais intangível, eu sei que é pouco, etc e tal. Mas o meu ponto é, me parece que uma semente foi plantada e se 2023 existe, se 2023, aliás, tem governos de esquerda, governos identificados à direita, implementando a tarifa zero, é porque essa pauta foi ressuscitada, reorganizada, retematizada por um movimento lá atrás. Eu acho importante dizer isso, sabe por quê, Neemias e Raíssa? Porque eu acho que nós, para quem ambiciona mudanças sociais, você deve combater qualquer tipo de ilusão imediatista. A gente vai fazer aqui e vai dar certo e acabou. Não. Às vezes os movimentos, a história, ela se move, assim, é necessário, agora é expressão do Hegel, é necessária a paciência do conceito, é necessário ter a paciência com o modo como as coisas se desenvolvem e se processam. Isso não se dá de acordo com a nossa vontade, né? Então eu quero dizer o seguinte, eu entendo que se hoje a tarifa zero está sendo cada vez mais reconhecida como uma política exitosa, foi porque esses malucos, entre os quais obviamente eu me incluo, fizeram uma luta no passado, que aliás também já estava inspirada na luta realizada pelo Luiz Erundina, que aliás já estava inspirada, etc, 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 né? Assim, por exemplo, lá em 1900 teve a revolta do Vintém, no Rio de Janeiro. Ali odeio esse nome, na chamada Intentona Comunista de 35, em algumas cidades do Nordeste foi instituído o transporte público de graça por alguns dias, né? Super incipiente, mas foi. Assim, foram pequenas experiências que foram se constituindo. E claro, a gente também olha para outros lugares, olha para alguns lugares da Europa, olha, enfim. Na época nós tínhamos muito como modelo uma cidade da Bélgica chamada Hasselt, onde eles instituíram a tarifa zero em 94. E assim, à medida que a tarifa zero foi instituída lá, o aumento do uso do transporte era muito notável. As pessoas abandonavam os seus carros, abandonavam a mobilidade privada em favor do transporte coletivo. Eu tenho os números, estava revisando hoje os números de Joinville. Gente, em 2000, 1/3 da cidade andava de transporte. Hoje, 1/6 da cidade anda de transporte coletivo. O que isso significa? Ruas lotadas, acidentes, poluição, incapacidade de mobilidade, pobres na extrema periferia nos domingos, porque não tem horário, então você está confinado à sua casa ou os equipamentos públicos imediatos a ela, parquinho, etc e tal. Então a gente está falando de sociedades sem transporte, são sociedades piores. O nível de civilização de uma sociedade, vou fazer uma afirmação forte, mas pode ser medido também na oferta de transporte público da sociedade. Sim. Eu acho que isso se destaca, principalmente pelo que vocês tinham comentado antes, que nós temos na nossa Constituição direitos básicos à saúde, à educação, e a gente costuma, eu acho que eu não consigo no momento aqui identificar qual que é a raiz desse pensamento, mas a enxergar o transporte público ou a qualidade dele em si como um plus, como um adendo a essas condições, mas não, eu acho que ele vem de encontro de ser até primordial quando a gente fala de, como vocês falaram, de educação, porque sem o transporte público a gente não chega ao hospital, como você disse, a gente não chega ao nosso Instituto Federal Catarinense, a gente não consegue ter direito aos direitos que são defendidos na nossa Constituição. Então, não é um plus. A gente tende a enxergar como um plus, como um mais, como um extra, mas eu acho que é essencial, ele é primordial. Como é o direito que garante os outros direitos, né? Isso. Interessante da fala do Hernandes é que a gente não tem perspectiva imediata, mas a gente tem pressa. Então, queremos logo, por favor, é necessário, precisamos, mas a gente também não está esperando tão rápido. Eu acho, no dia lá da audiência pública a gente se sentiu bem assim.
Então, é muito interessante que quando a gente se mobiliza para debates, a gente tem que ter sempre as metas, aonde você quer chegar, o que pode acontecer no caminho, saber que aonde você quer chegar vai demorar, provavelmente, e isso com, assim, o passe livre, isso com reforma agrária, isso com renda básica universal. Então, temos pressa, mas a gente sabe que vai demorar. Que é realmente a perspectiva de muita luta, a perspectiva de muito debate, a perspectiva de alargar o debate, de fazer com que isso chegue nas mais variadas bolhas da sociedade, que a gente fure as bolhas da sociedade, principalmente, e a perspectiva de que as vias materiais em si, que é o passe livre, que é a reforma agrária, vão demorar. A gente quer chegar lá. E enquanto isso tem um processo. Então, nesse processo que é necessário construir. Então, a meta está aqui. Mas se no processo não acontecer o que tem que acontecer, acho que fica ainda mais complicado. E salvo engano, né? Não sei se eu entendi mal, mas eu entendo até, por exemplo, na questão do passe, acho que já houve algumas vitórias nesse longo processo, né? Eu penso. Não sei, acho que é uma discussão de vocês, mas assim, ao menos já está sendo debatido como uma questão prioritária, uma questão fundamental, uma questão importante, etc, né? Sim, eu acho que é importante lembrar que o Grêmio Estudantil, que foi eleito, acho que meados de março, maio. Ou seja, de maio até agosto, nós temos 3 meses. 3 meses de Grêmio. Nossa, é muito pouco. 3 meses de Grêmio, de atuação. De mobilização, que antecedeu mesmo até... A gente já vinha se organizando antes mesmo de ter se fundamentado o nosso cargo como Grêmio, a nossa institucionalização. Mas... Só te interrompendo, Neemias, assim, antes do Grêmio atual ser Grêmio atual, era uma chapa. E a chapa já se mobilizou, por exemplo, com os horários, que eram um problema dentro do campus da instituição. Então, a chapa já estava se mobilizando com isso, com abaixo-assinados, com reuniões. Então, a chapa já estava mobilizada para que a gente conseguisse realmente dar continuidade na nossa processo atuação. de mobilização mesmo, porque a gente entendia que no momento, eu acho que quem é estudante do UFC vai entender e lembrar, recentemente a gente teve aquela mudança dos horários dos estudantes, em que era divergente. Alguns estudantes, a gente pode, acho que não certamente, mas metade dos estudantes do campus tinham um horário livre da sua tarde de quarta-feira, e metade desses estudantes tinham um horário livre, outra metade, né, tinha horário livre na sexta-feira. Isso a gente enxergava com um baita problema. Alguns professores também foram prejudicados por conta dessa mudança, e ela atrapalhava completamente a mobilização, que desde o início da chapa a gente já falava que o principal foco da nossa mobilização estudantil no momento ia ser o transporte público. É claro que a gente tem outros fatores que a gente também entende como importantes, mas naquele momento era o foco, e não era possível discutir sobre esse tema, nos organizar, se a gente não conseguisse se ver, se encontrar. E isso cai muito de encontro a como que a gente vai, até parecido com o que eu havia comentado antes, era primordial que a gente mudasse aquele horário ali naquele momento. E a gente, como eu estava falando, desde maio a gente está se mobilizando, e para mim, particularmente, foi ter um espaço de voz, acho que para a Raíssa também, e sentindo pelo Grêmio, ter um espaço de voz, uma audiência pública aqui no município de São Francisco do Sul, para algo tão recente, eu senti muita felicidade, sim. Eu me senti num estágio de vitória mesmo, porque a gente encontrou problemas desde dentro do nosso campus, até mesmo aquele momento de chegar até ali, a gente foi um pouco... Como que a gente poderia classificar os comentários da procuradoria que estavam... Não, eu acho que foi, como a gente até conversou com o Hernandes, né? Foi uma surpresa deles, foi uma surpresa pra gente. Eu acho que a chapa mesmo, a 1968, ela surge no primeiro dia de aula, literalmente, quando a gente tem um processo de acolhimento e o colégio se posiciona dizendo que o horário é 5h15, peguem o último ônibus das 6 horas mesmo, porque a gente não vai flexibilizar. Então, quando os alunos recebem isso, simplesmente a gente fala, não, ou vamos conversar com a escola, ou vamos conversar com o município.
E realmente o horário de aula deve ser respeitado. Claro. Então, se é estipulado um horário que vai das 8 horas até 5h15, eles têm que ser respeitados, para que todo o processo possa se constituir da formação dos alunos. E quem tem que mudar os horários e a tarifa do ônibus, que atualmente está de 5,25, é o Estado e o município. Então, o nosso passo ali foi se organizar, porque o principal processo é organize sua raiva, organize seu ódio ali, para entender qual eram as demandas, para entender quais seriam nossas propostas e para olhar que a nossa perspectiva é passe livre. Daqui até aqui, a gente tem todo um caminho. O percurso era os alunos entenderem o que a gente estava propondo, a gente entender o que a gente estava propondo, quais seriam os meios, como chegar lá. Então, quando essa urgência surge, é o nosso foco. Por quê? A gente não tem uma postura dentro do Grêmio de, por exemplo, levar todos os alunos para a rua de imediato, porque são menores de idade, porque a gente tem que ter um cuidado, porque a gente tem que avisar a polícia previamente, porque a gente tem vias que a gente não pode parar, por exemplo, a Duque de Caxias, né? A Duque de Caxias, que é a avenida onde o campus está localizado, ela não pode ser parada, né, Hernandes? Exato, não pode ser parada, justamente porque é uma via federal. Então, entende-se que quando você para uma via federal, você para o país. Então, a gente entendeu ali os principais mecanismos e também que não seria tão viável parar uma avenida com pouca movimentação. Mas é importante lembrar que a principal sugestão da gestão atual da escola foi que nós deveríamos nos organizar em frente ao campus, no grande pátio ali, né? Se não me engano, você está falando da primeira manifestação que a gente fez? Ano passado, que não existiu o Grêmio ainda? Não, é desse... Tô falando da organização desse ano, que também Sim, foi indicado que a gente fosse para frente do colégio, que é patético. Para não dizer outra coisa. Vários estudantes, aquilo viraria no máximo uma nota de repúdio. Uma vergonha alheia. Uma vergonha, algumas fotos, alguns alunos pintados de vermelho e preto. Então, a nossa intenção foi realmente organizar e partir para um campo político mesmo, de entrar em contato, discutir. Foram outros meios que a gente escolheu, né? Então, a audiência surge, a gente vai lá, a gente se organiza. O mais triste disso tudo é os vereadores ali presentes, que eu acho que era Era o Rangel e o Cafu que estavam lá. Isso, o Cafu também estava. O Rangel se posicionou extremamente favorável. Ele teve um posicionamento de nos escutar, de dar atenção, dizer que aquele projeto, inclusive, tinha que avançar para que Ele sugeriu a tarifa zero, Exatamente. o que gerou repulsa nos que estavam no palco, que a gente observou as reações. Isso é o Neemias que está dizendo. Não, tô dizendo. Aí, eu acredito que, assim, foi um passo muito bacana para o Grêmio e que acabou ali, e que parou ali. Então, a gente não teve mais contato desde então. Não entraram em contato com a gente, inclusive a gente tem que entrar em contato com eles, porque é necessário para nós, né? Sim, claro. Nós estamos pedindo, então a gente vai atrás com certeza. Mas, assim, como o Grêmio surge e como isso é o principal foco, mas que nesse trajeto tem coisa ainda para rolar, que envolve também, no próximo ano, se essa luta continuar, a gente não ficar tantos meses como a gente ficou sem um Grêmio dentro do colégio, né? Porque a instituição ficou alguns meses sem Grêmio, e o Grêmio é uma força essencial. Alguns anos, né? Porque antes da existência, até eu e mesmo a Raíssa, que está mais tempo no colégio, não tínhamos um Grêmio de verdade, um Grêmio atuante, um Grêmio que se mobilizava. A gente pode fazer uma menção ali ao Grêmio Axolote, que fez uma mobilização no ano passado que foi muito Bem importante. Muito importante. Muito importante. Só que previamente, antes disso, até conversei com o professor Ícaro sobre isso, que ele comentou comigo, que antes da pandemia, se eu não me engano, ele tentou mobilizar os estudantes para que fossem criadas chapas, que fossem feitas as eleições, que tivesse um Grêmio estudantil ali na escola. Só que, de acordo com ele, não foi um sucesso, foi algo muito embrionário. Só que acho que a gente consegue observar hoje que com o Grêmio 1968 a gente já sente um preparo maior, a gente já tem mais mobilização, mais organização, que a gente está conseguindo trazer
os estudantes para dentro dessa pauta. Eu acho que até esse episódio aqui é extremamente importante para isso. É algo que particularmente é muito importante para mim, porque eu acredito que os estudantes acessando essas informações, a gente entendendo o que é o movimento passe livre, o que é uma tarifa zero, e que isso é possível, além de que muito importante, eu acho que isso seria uma virada de chave muito grande para essa pauta aqui no campus. E eu acho que essa virada de chave, como vocês mesmos falaram, ela já está acontecendo, porque assim, vocês foram lá, vocês foram considerados invasores ou interlocutor legítimo? Vocês falaram. Assim, o meu pressuposto é, se uma autoridade pública está lá escutando vocês, é porque eles entendem que vocês são um interlocutor legítimo, válido, representam alguém, etc e tal. Então, eu acho que assim, não dá para subestimar isso. Claro que é só um passo, eu acho que é sempre bom conservar esse, não sei como classificar, esse ceticismo produtivo de você, essa desconfiança. É sempre bom desconfiar do poder, né, de todos os poderosos, sejam lá quais forem. Mas assim, eu acho que já é um brutal e inegável avanço. Para quem não tinha nada, ter alguma coisa, nem que seja uma conversa, já é algo muito produtivo. O Neemias abriu o roteiro, a gente tem que seguir o roteiro do Neemias. Acho que a gente está chegando aqui, até pelo horário do convidado. Não, fique à vontade. Fique à vontade. Eu queria fazer só mais um comentário que eu acho que nesse momento é importante. Que a gente precisa ressaltar o protagonismo do Grêmio nessa pauta. Porque se vem falando, a gente sabe da importância do diretor-geral e da gestão da escola nesse sentido, mas o Grêmio que se mobilizou durante todo esse tempo, junto com os alunos, a importância dos alunos em si nessa pauta, porque quem está todo dia pegando ônibus, quem está todo dia sofrendo com a precarização do transporte público é o aluno. Assim, me permita me incluir um pouquinho nessa equação. E você também. Mas é porque o Enem pega o aluno. Frequentemente eu pego ônibus para Joinville e assim, isso era uma coisa que eu realmente gostaria de falar, assim, meu depoimento como usuário assim do transporte coletivo, né? Eu uso ônibus, acho importante usar ônibus, enfim. Para mim como eu falei, né? Eu acho que assim tem eu acho uma coisa meio curiosa, né? Vou fazer uma parte, mas assim, você vê assim pessoas de classe média ricas indo para a Europa, andando de metrô e achando lindo. Mas é legal andar de metrô fora do Brasil. Exatamente, em Paris é lindo. Sim. Mas assim, importante é a gente construir coisas interessantes, supondo que esses lugares tenham coisas interessantes a nos ensinar. Aqui, né? Eu entendo que assim, a construção de um transporte coletivo decente passa por aí. E assim, isso que vocês falaram dos horários, para mim, por exemplo, é uma coisa muito sensível mesmo, porque pasmem, eu já vi o Hernandes pegando Uber. Então, assim, o Hernandes não usa só ônibus, aqui estão entregando ele. E sabe qual é o curioso? Eu peguei um Uber para vir até o centro da cidade para pegar um ônibus. Justamente porque não tinha como chegar no centro da cidade apenas com os ônibus que passam na frente do campus. Porque os horários não são inacessíveis. São inacessíveis, são desincronizados, não há uma oferta razoável de horários. Então, assim, esse é o pior dos dois mundos, Raíssa, que assim, pegar o Uber, se fosse para casa, eu até tava contente, né? Mas em pegar o Uber para ir pegar um ônibus, assim. É que nem eu hoje, né? Acho que a aula acabou umas 11h30. E daí eu comecei a fazer as contas. Aqui a gente começou mais ou menos aí uma hora, né? A gente se encontrou, né? Então, aquela conta, meu Deus, mas o ônibus vai meio-dia e 40, ele chegava aqui. Como que eu vou almoçar? Como que eu vou chegar lá? Chegar em bom estado. A manhã inteira também, sobre vir pra cá. Lamento mesmo. Mas aquelas contas. E esse tipo... Cara, e assim, o transporte, ele não é barato. 5,25 também é o preço da tarifa em Joinville. Pode chegar a 5,50 se comprar dentro do ônibus. E assim, muita gente, assim, algumas pessoas... A gente tem alunos de Joinville, né? Já peguei ônibus frequentemente com eles. Temos alunos de Araquari. E assim, agora, não tô mais nem falando de horário, que é ruim. Não tô nem falando do preço, que é alto. Mas tô falando da qualidade, que é ruim também. Mas assim, é muito ruim. A gente tem servidores também, que também pegam ônibus. E, gente, por exemplo, o ônibus para Joinville, ele Você passa 2 horas lá dentro e ele
Não é nada confortável. Nada, assim. Né? Então, assim, eu acho assim, enquanto nós tivermos um transporte público minimamente decente, é difícil a gente melhorar enquanto sociedade, assim. Porque quando a gente fala que só pessoas que têm transporte privado é que vão ter acesso a conforto, a bem-estar, etc e tal, a gente está alijando, a gente está tirando, a gente não está permitindo que um setor fundamental e grandioso da população tenha acesso a respeito, dignidade e direitos básicos. Esse é o ponto. É a individualização do problema, né? Cada um Sempre. por si, Deus por todos. Deus contra todos nesse caso, mas essa ideia de que ninguém tá nem aí por ti, os políticos, dane-se, acontece. O fato é, com a pandemia, de fato diminuiu muitos horários, mas a nossa expectativa, digo nossa, de qualquer pessoa racional, era assim, acabou a pandemia, horários serão recompostos. Sim. E eu vejo por Joinville, aqui eu não estava no campus, então eu realmente não sei dizer, mas pelo que me dizem, perdeu-se horários também. Mas em Joinville, se perdeu linhas que não foram recompostas. Então, assim, a gente está com... aconteceu a mesma coisa. A gente está meio que assim, como pós-pandemia, com o transporte da pandemia. Né? Tipo assim, com uma oferta de transporte não muito maior do que isso. Gente, assim, é calamitoso, né? No mínimo. Sim. Eu acho que... que ele comentou a questão dos horários que não foram repostos, né? O nosso horário de saída do campus, o nome da linha desse ônibus é até perdão, linha IFC, que é um ônibus que, em teoria, seria dedicado aos alunos IFC. Mas o que acontece? Realmente, na vinda do ônibus até o campus, ou seja, no trajeto do centro até o Iperoba, ele não, pelo menos até onde eu sei, que presenciei, ele não pega nenhum passageiro para vir. O que acontece? Quando ele para em frente ao nosso campus, ele chega lá por volta das 4h40, por aí, e a nossa aula termina às 5h10, e ele sai dali do nosso ponto, ele fica aguardando na saída dos estudantes, ele sai 5h05. Só que a nossa linha, que seria dedicada para nós estudantes, ela não atende o nosso horário do campus. Ou seja, a gente sai 5h10 para pegar um ônibus às 5h05. E isso gera tanta confusão dentro do campus, que foi o que eu tinha comentado antes. Uhum. Isso problematiza ainda mais, porque leva um problema de organização pedagógica dentro do campus. Então, eu nunca dei essas aulas no final da tarde, mas assim, o relato de amigos, companheiros que dão aula, assim, é que é muita pressão dos alunos, o que eu mesmo que pego ônibus, eu seria completamente sensível a esse tipo de pressão, né? E normalmente sou, não tô falando que eu, né, libero as pessoas, mas é o tipo de coisa que, poxa, você sente, né? Quem perde um ônibus sabe a dureza que vai pegar o próximo, né? Aqui em São Francisco você tem que esperar 1 hora. Sim, então é um negócio inimaginável. A gente leva sorte, porque teoricamente os ônibus que passam em frente ao campo são mais porque você é da praia. Mas é que aqui, se você perde o ônibus, por exemplo, em umas linhas mais alternativas, para a comunidade das pessoas que moram, por exemplo, na Tapera, no bairro da Tapera, se você perde um ônibus, realmente não espera 1 hora. Você pode chegar, quando eu morei lá, você pode esperar mais 3 horas, ou seja, é muito pouca linha de ônibus ali, ainda existe um grande fluxo, né, porque são várias linhas, tem vários bairros que passam por ali, mas mesmo assim ainda é muito tempo. Ou seja, por uma grande demanda, ainda assim tem pouco ônibus. E assim, reze para que você perca um ônibus num ponto de ônibus. Reze para que você perca um ônibus num ponto de ônibus, que daí você fica debaixo do ponto de ônibus e se tiver um sol... Ou chovendo. Ou chovendo, igual hoje, você não se molhe nem torre. Então... Depende, se tiver cabine no seu ponto de ônibus, às vezes só tem a placa. Às vezes... Ai, meu Deus. É bem complicado. Então, eu acho que é muito assim, esse tipo de coisa, né? A gente brinca e tal, né? Das pessoas que pegam ônibus, né? Já escutei uma ou outra brincadeira a respeito. Esses alunos mas essas piadas. Eu acho o seguinte, né? Assim, a experiência mostra que, assim, lugares que têm respeito aos seus cidadãos oferecem transporte coletivo, assim. Claro, são outras realidades. Era até uma coisa que eu queria mencionar aqui hoje. Eu pensei em mencionar, acho que a Raíssa falou, né, da particularização dos problemas e tudo mais. Eu penso assim, hoje uma tendência, assim, você vai procurar um apartamento para comprar em Joinville, você vai ver que uma das coisas positivas que são ofertadas é, assim, apartamento com 2 garagens. Antes era só uma,
agora são 2. Ou seja, a ideia de você ter cada vez mais carros, de preferência quase todo membro da família ter um carro, etc e tal. Uma sociedade, se você tem um apartamento com 2 garagens, o que isso significa? Significa que você está produzindo espaço construído, privatizado. O público está perdendo espaço. Está perdendo espaço de 1000 formas. Pode ser um prédio gigantesco, que aqui em São Francisco não tem muito, mas em Joinville tem, né? Um prédio gigantesco que vai destruir o sol, vai destruir a paisagem, etc, etc. Vai transformar a cidade em algo mais feio, estilo, sei lá, São Paulo, uma cidade horrível, por exemplo. Então, assim, você vai privatizando todo esse processo e assim, sem oferecer a contrapartida. Eu penso, e, assim, claro que são outras realidades, mas, assim, as cidades, Paris, por exemplo, uma cidade muito antiga, os prédios não têm apartamento. Perdão, os prédios não têm garagem. Você tem um apartamento, mas você não tem uma garagem. Então, você ter um carro é meio que difícil. Um estorvo. Sim. É quase um estorvo, embora seja muito barato. Isso é curioso. O carro é muito barato. Ainda assim, você vai sofrer tantos impostos em cima dele, você vai ter que alugar uma garagem, que você é completamente incentivado pela estrutura social, e aí a gente não individualiza, mas os problemas, você falar, cara, é muito melhor eu não ter um carro e usar metrô, andar de trem. Qual o problema, né? Eu me lembro, última menção, Paris tem uma prefeita, isso eu li no jornal É o País, uma prefeita, inclusive, do Partido Socialista. E ela falava assim, em Paris, de cada 10 pessoas, 9 usam o metrô. E assim, no metrô você vai ver tanto a pessoa imigrante, talvez a imigrante do norte da África, talvez imigrante de algum dos países mais da África do Sul, tu vai ver o engravatado francês, tu vai ver todo mundo participando da mesma vida. E aqui no Brasil você sente uma tendência muito mais à segregação. Sim. O que é segregação? É tipo, cara, eu não compartilho o mesmo espaço que você. Se eu sou rico, eu não compartilho o mesmo espaço. Se eu sou rico, eu moro num condomínio fechado, eu me encho de cerca elétrica. Ontem mesmo conversava com o professor Rubens, está surgindo um novo bairro. Eu me protejo da violência que você me gera, né? E que essa minha suposta proteção produz mais violência. Né? É tipo um combustível nessa violência. Esse novo bairro que vai surgir em Joinville, faça tudo dentro do seu bairro. Um grande condomínio fechado para as pessoas viverem lá dentro, com tudo. Exato. É um conceito de cidade contra a noção de cidade. Qual é a noção de cidade? A noção de cidade é você encontrar o diferente. É eu encontrar quem não é da mesma cor que a minha pele, quem não tem a mesma religião que eu, quem não tem o mesmo histórico que eu, quem tem uma idade diferente. Isso é uma cidade. E nesses lugares são lugares homofílicos. Homofílicos no sentido de que eu encontro o homo, igual, idêntico. Todos os meus pares a todo momento. Funciona como no turismo, a gente sempre eu faço curso de turismo, né? Mas qual é o intuito da viagem? Conhecer, desbravar, experimentar. Então, por que você viaja para um resort? Perfeito. Então, por que você vai para um resort? Qual o intuito? Não, é para descansar. Tá, mas daí você vai descansar, malabares, dancinha, e daí você faz. Tudo bem, quer ir pra família, tá tudo certo, como tá tudo certo ter um carro. Claro. São lutas, assim, cotidianas, às vezes, de pessoas para se entenderem, às vezes, no nível de dignidade ter um carro. Muita gente olha ter um carro como alcancei dignidade na minha vida. Com certeza. Eu me entendi enquanto um ser humano e agora eu não preciso mais acordar todo dia em um horário para pegar um ônibus naquele horário, porque se eu perder aquele ônibus, eu vou ter que ficar esperando no próximo ônibus. Então, assim, o carro às vezes significa dignidade, a viagem às vezes significa dignidade, né? Então, só que esses espaços, eles quebram com o intuito do que a coisa se propõe. Então, se uma viagem se propõe ao diferente, o resort quebra com o diferente. Perfeito. Se a cidade se propõe aos embates, às diferenças, a ideia de um condomínio quebra com o diferente. Quebra totalmente isso. E esse outro comentário que você fez, eu acho muito importante, Raíssa, que você falou, eu acho assim, uma boa palavra, eu penso assim, liberdade, né? Um carro, ele te dá muita liberdade. E pensando nisso que eu estava falando, por exemplo, um país como, sei lá, França, é o contrário, né? Você tem um carro, você tem um estorvo. Você é mais livre não tendo
um carro. Exatamente. Né? Você cria as condições de liberdade não do ponto de vista individual, mas muito mais do ponto de vista social. Eu sou mais livre se eu compartilho. Meio que aqui a gente tem uma estrutura social de, cara, eu sou mais livre quanto mais eu me afasto dos outros, quanto mais... Assim, a gente tem um fenômeno, claro, aqui não tem, eu acredito, mas assim, sei lá, em São Paulo, pessoas ricas nem andam mais de carro, né? Elas andam de helicóptero pela cidade, Sim, por exemplo. é a cidade com mais... O maior tráfego de helicópteros do mundo, salvo engano, Não, né? da América. Da América. Beleza, obrigado. Mas então, enfim, é uma coisa bizarra. É uma das maiores metrópoles da América, uma das maiores metrópoles do mundo com mais aeródromos. Então tá entre as cidades heliportos do mundo. E o que me lembra assim a questão do carro, eu tenho muitas amigas que deixaram de consumir carne, né? E o debate sobre a carne às vezes perpassa pela dignidade. Parte da periferia, parte das pessoas olha o consumo de carne como eu consegui. O meu trabalho me gerou algo tão, assim, tão cotidiano, às vezes, para a gente que tem uma alimentação comum e regrada, que é o consumo de carne. E para a periferia, às vezes, isso é, assim, a carne está sempre ligada a uma união em família, né? Um churrasco, um Natal, tem sempre um bicho, tem sempre... Principalmente no Brasil, né? Exato, então a gente é muito carnívoro e tá ligado sempre a eu consegui, eu conquistei, que bom. Tem uma ligação digna da carne, como tem uma ligação digna do carro, né? Que eu não preciso mais passar por isso que o Estado me obriga. E em alguns países, uma alimentação de arroz, feijão, ovo e verdura, ué, gente, mas tá tudo certo, tá tudo bem. E aqui no Brasil, se você come isso, você é pobre, você é lascado, você tá triste, você não tá bem, tá tudo bem, você não precisa de algo. Mas não é uma alimentação ok, equilibrada, não tem proteína, não tem verdura. Então, tem essa ligação mesmo. Não, acho que tem, e acho sim, um pouco da questão cara, produzir políticas que incentivem, cara, uma vida mais harmônica com a natureza. E nesse caso até entra, né, não vou fazer uma defesa de vegetarianismo, seja lá o que for, mas assim, é fato também que uma produção industrial de carne, como a gente... Com certeza. Não, assim, ela é, ao longo prazo, insustentável, até porque a Amazônia é devastada justamente para criar gado, fundamentalmente, não apenas, mas também para isso. E eu digo assim, uma vida verdadeiramente digna no longo prazo vai ter que ser uma vida de transporte coletivo. A gente tem outra saída? Temos. Queimar no aquecimento global. Mas, salvo engano, eu entendo que assim, as pessoas que estão interessadas em alterar a sociedade é porque elas reconhecem que as tendências intrínsecas, as tendências próprias de um sistema capitalista, são tendências que tendem à autodestruição do próprio sistema. No sentido de que, cara, queimar combustível fóssil se queima. E vamos queimar junto com isso. E os ricos talvez consigam colonizar Marte. Mas assim, para os demais, a gente está falando uma vida de sofrimento. Né? A gente não tem aquela perspectiva de construir um novo mundo, e sim de destruir um novo mundo. Tem um filósofo americano que ele fala uma coisa curiosa, o Frederick Jameson, que ele fala assim, ele fala de Hollywood, né? Ele fala assim, é mais fácil para Hollywood imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Beleza, lá. Do Mark Fisher também, né? O realismo capitalista. A gente tá mais próximo de se imaginar em Marte. Do que imaginar uma terra onde talvez todo mundo possa viver bem. Exatamente. Isso é inimaginável. Por quê? Aí entra um pouco aquilo que eu tentei falar no começo, reativar um pouco nossa imaginação utópica. Que é falar, o mundo é isso que é, mas ele pode ser melhor. Não precisa ser assim. Né? A gente vai falar com muita gente vai falar, não dá, não faça, não perca seu tempo, cuide da sua vida, mas eu entendo que assim, se a gente está aqui reunido coletivamente, é a nossa vida, né, a grande questão, né? Não mais vista em termos individuais, mas pensando coletivamente. Sim, eu acho que quem está debatendo muito bem isso no Brasil é a Rita, né? A Rita Von Hunt, que é uma educadora essencial aí para falar de capitalismo, para falar de sistema, para falar de ecologia. Ela é maravilhosa. Mas, e aí, Neemia, você tem mais alguma coisa que você queira comentar? Eu achei que foi uma conversa extremamente produtiva, extremamente.
Não, eu acho sinceramente, eu acho que a gente conseguiu explorar bem o tema, né, em si, e linkar bem com a realidade dos alunos aqui de São Francisco e do IFC. Eu acho que o principal ponto é exatamente isso. Eu não sei como que tá seu horário. Tá tranquilo. Tranquilo? Eu acho que a trajetória do Hernandes demonstra a possibilidade né? A possibilidade de construir, a possibilidade de pensar, e que realmente a nossa perspectiva final, enquanto meta agora, é o passe livre para os estudantes, é a reformulação dos horários para que a gente seja realmente colocados em questão, a necessidade de entender o campus aqui do IFC enquanto um processo de interiorização do estudo e também trazer esse acesso à educação, porque não basta, né, interiorizar, mas e aí? Como que a galera chega? Sim. Precisa de casa, precisa de alimentação, Exato. precisa de transporte, precisa de um monte de coisa. E é um estudo gratuito, porém tá saindo uma grana. Agora em alimentação, tá saindo uma grana em transporte, e cara, a galera fica 9 horas lá dentro. Fica 9 horas só com o almoço. E por vezes, quem tem acesso um café da manhã, porque a gente sabe que boa parte da população brasileira manda os filhos para a escola para que eles possam se alimentar, né? Então, a necessidade aí de pensar no transporte, e agora como a gente conseguiu finalmente o restaurante, o almoço, um café da manhã digno para os alunos. Então, é isso. Eu queria agradecer ao Hernandes por ter participado do nosso podcast, o nosso primeiro episódio. Muito importante, né? Importante o professor querido, seguido pelos seus discípulos, estudantes. Conceitual! Que ele não gosta de admitir mas ele tem muita importância na sua fala. Um professor international. Assim, eu que habla muitas línguas. Inclusive essa eu não falo, mas assim, gente, eu gostaria de, muito sinceramente, muito de coração, agradecer o convite, pensar que estou participando do primeiro episódio, acho que é uma honra que definitivamente não me cabe, e ser chamado por vocês, que, cara, são pessoas que, e falo não particularmente para você, Neemias, Raíssa, Maria Cecília, mas para as pessoas envolvidas no Grêmio, nas tentativas de mudança, são pessoas que, por definição, eu admiro. Gente, obrigado. Importante, a gente falou tanto da Maria Cecília. Maria Cecília é a primeira dama do Grêmio, tá aqui atrás. E também faz parte do Grêmio, também constrói junto com a gente. Com certeza, todos os alunos. Todos nós. É isso. Obrigado, gente. Eu agradeço aí. Obrigado, fiquem bem. Paz. Paz. E ônibus de graça. E transporte público de qualidade. Agradeço quem assistiu o episódio até o final, né? E fiquem ligados porque terão mais. Vamos falar sobre outros temas. Você vai dar spoiler? Sei. Quem ficou até o final do episódio merece um mínimo spoiler, né? Pro próximo episódio. Eu não sei, o presidente é que manda. Eu acho que o que a gente pode falar é que hoje a gente trouxe um querido professor e não vai ser o primeiro, né? Vai ter mais um com ele. É verdade, vai ter mais um. Mas é isso. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.